toda a sabedoria, mansueto de alegria, o sol que ao mundo irradia, Francisco de Assis, bendizendo tudo que há, até a lama e tocar, vai maltrapindo a cantarolar, filhos de amor.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do nosso tratamento espiritual. Hoje nós teremos uma abordagem diferente, vamos falar sobre a questão do suicídio, mas antes da gente começar, vamos passar a palavra para o Audálio, que vai fazer a prece inicial por todos nós. Audálio. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês, somando esforços para a gente melhorar a nossa condição de compreensão do objetivo de a gente estar aqui. Cada um que aqui está tem uma tarefa, uma missão, né, de ajuda, de auxílio e de crescimento individual e coletivo. Então vamos pedir à espiritualidade que nos envolva, que nos assista, para que a gente faça dessa noite um momento de congraçamento e também de ajuda e de aprendizado para todos nós. Deus, Pai de infinito amor, de bondade, de justiça, Senhor da vida, iniciamos a atividade desta noite expressando a Ti o nosso sentimento de gratidão pela vida. E rogamos nesse instante aos Espíritos benfeitores que coordenam os nossos trabalhos, as nossas atividades de estudo, Dr. Demer, São Vicente, Santo Agostinho, Allan Kardec, e todos os demais Espíritos que compõem essa equipe, que possam se fazerem conosco, juntamente com os nossos anjos guardiões, para que essa noite seja especial para todos nós que nos encontramos do plano encarnado e os espíritos desencarnados que se fazem presentes, convidados que foram para essa assistência de estudo. Agradecemos por tudo, ó Pai, e pedimos desde já que essa reunião seja luminosa, seja de entendimento mútuo e que venha possibilitar um aprendizado e uma conscientização da temática dessa noite sobre a prevenção do suicídio. Obrigado por tudo, ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Eu que agradeço. Ficou claro, né? Tem que diminuir a luz. Flor, tem que diminuir mesmo, não tem... Senão a gente não vai conseguir ver. Depois a gente vai ter que mudar isso aí. Vamos ver aí. Pronto. Melhorou, né? Então, boa noite a todos. Estamos todos aqui, todo mundo de cá. Tem alguém vindo a primeira vez no centro? Tem alguém vindo? Opa, temos 2 pessoas vindo a primeira vez. Mas já conhecem o Espiritismo, não conhecem? Já, né? Senão eu ia dizer que os Espíritos iam já aparecer. Mas você já conhece, então não vai ser. Hoje nós estamos com o nosso público, né, que atendeu ao chamado, viu todo mundo, viu uma boa parte de amarelo. A Flor já tirou foto do público? Põe nos stories lá para o pessoal de casa acompanhar. Gente, hoje nós vamos tratar da temática do suicídio, como eu coloquei aqui como tema. Vocês sabem que o tratamento espiritual da casa ele é sequencial ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas sempre em algumas datas nós fazemos algumas mudanças para que a gente possa perceber alguma temática. E não tem como passar em setembro sem abordar a questão do suicídio. Mas vejam que o tema é o suicídio, uma abordagem espírita. Ou seja, existem várias abordagens sobre o suicídio. Existe aquela abordagem que é feita pelos psicólogos, que é feita por médicos, que é feita por outros ramos do conhecimento. Por quê? Porque estamos todos nós tentando entender essa questão do suicídio. Hoje, aqui, nós vamos perceber, nós vamos estudar o que Kardec fala do tema, tá? Então, nós não vamos abordar essa questão mais fisiológica, nós não vamos fazer uma abordagem psicológica, não será esse o modo, o viés que nós vamos abordar. Nós vamos abordar
segundo os Espíritos e segundo Allan Kardec. É só isso que a gente vai fazer esta noite, como fazemos em todas as nossas reuniões. Há um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo que será o texto básico. Se chama O Suicídio e a Loucura. Esse é o texto fundamental para o estudo dessa noite. Eu dividi o texto básico, ele vai estar em preto, não é, Flo? O texto principal está em preto e o outro texto está no roxo, para que a gente possa identificar. Mas eu vou explicando a vocês, tá bom? Tem lugares aqui, tem que orientar o pessoal. Então vamos começar. Suicídio, uma abordagem espírita. Felipe que vai me ajudar. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, o que eu coloquei, que é o suicídio e a loucura, nós temos, o item 14 começa com a seguinte frase: a calma e a resignação, auridas da maneira de encarar a vida terrestre e da fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, qual o melhor preservativo? Qual é a melhor forma de nós nos prevenirmos contra a loucura e o suicídio? A calma e a resignação. Se nós queremos aqui já pensar na nossa vida e afastar de nós qualquer possibilidade da ideia de virmos a termos ideias suicidas, a questão que nós temos que trabalhar são essas duas virtudes: a calma e a resignação. Porém, essa calma e a resignação não vem do nada, não é algo gratuito, não. Essa calma e essa resignação surgem do modo como a gente encara a vida terrestre e a fé no futuro. A fé no futuro, o modo como nós encaramos a vida terrestre, nos dá ao espírito uma serenidade. E é essa serenidade da alma que é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura, contra esses dois aspectos. Então a gente vai ver que a gente vai ter que estudar essa noite, a gente vai ter que chegar nesse entendimento. Calma, resignação e serenidade são as palavras que a gente tem que ir buscar para entender a questão do suicídio. Felipe. Então, aqui, para que a gente possa entender o que é calma e resignação, a gente tem sempre dito, né, como explica aquele que a gente sempre usa como comentador do Espiritismo, que a gente considera o que atualmente está fazendo os melhores comentários em termos de Espiritismo, que é o Cosme Massi. Ele diz o seguinte: se você quer saber o que algo significa em Espiritismo, você não pode olhar no dicionário, porque você tem que procurar dentro da própria doutrina. Então a gente tem que buscar o que é resignação na doutrina. E no mesmo Evangelho, no capítulo 9, Lázaro explica, ele diz assim, a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então aqui nós temos a definição do que é resignação. Lembra que a gente tem que ter calma e resignação para alcançar a serenidade. A resignação em Espiritismo é o consentimento do coração. Ela está associada à obediência. Por que nós devemos obedecer? Porque nós compreendemos. Você só pode obedecer de maneira virtuosa quando eu entendo por que eu estou fazendo alguma coisa. Então, a obediência é o consentimento da razão. Como ensina Agostinho, eu preciso crer para compreender e compreender para crer. Então eu preciso entender, mas depois de entender, eu tenho que me resignar, que é um consentimento do coração. É aceitar. Quais são os dois fundamentos que a gente, para começar a história, a gente tem que entender? Em Espiritismo, há dois fundamentos que você não pode faltar, senão nem abre o Livro dos Espíritos, nem abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não
tiver como base que Deus é bom e justo, esqueça, nem abra mais o resto. Porque você não vai entender. A base de tudo, primeiro, há um Deus bom e justo. O que nós vamos precisar com a doutrina espírita é aprender onde está a bondade e a justiça de Deus. Compreender como o que nos ocorre é fruto de um Deus bom e justo. Então, essa é a base 1. Sem isso, a gente nem anda. Depois que eu compreendo, e aí eu me resigno. Por quê? Porque é para o meu melhoramento que está ocorrendo. É para o meu crescimento. De tudo nós podemos tirar lições proveitosas para o bem. De tudo nós podemos tirar esses ensinamentos. Então, até aqui as definições da obediência e da resignação. Enfatizo que são forças ativas. Não vamos pensar que resignação é sinônimo de passividade. Não. Ela é a consequência da compreensão. Depois que eu compreendo, eu me resigno docemente. Só a resignação é capaz de auxiliar, forças ativas ambas, porquanto carregam os fardos das provações que a revolta insensata deixa cair. A resignação faz com que a gente carregue o fardo das provações. Sem a resignação, a gente vai lamentar. Seremos apenas lamentações. Felipe, continua voltando para o Evangelho, porque a cor não está dando para perceber, mas aqui a gente voltou para o texto do Evangelho. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Veja o que é que o Kardec está dizendo. Ele está dizendo que muito das nossas loucuras, e aí você tem que entender que no século XIX, a origem desse texto é de 1862. Esse está no Evangelho de 64, mas o texto original é de 62. Mas ali no século XIX, o Kardec já estava percebendo que a comoção produzida pelas vicissitudes, pelas dificuldades que nós passamos na vida, nós podemos chegar à loucura. E a loucura começa com desgosto pela vida, depois insatisfação, depois a gente vai ver que pode se transformar nas chamadas depressões, tudo aquilo que hoje a gente chama das chamadas doenças psicológicas, as doenças da alma, tudo tem uma raiz nesse enfrentamento. Desculpa, estou usando um termo que vocês, sempre que tiver reunião mediúnica, analisem o espírito pelo uso de expressões como tudo ou sempre. Frases absolutas é sempre indício de espírito atrasado. Quando ele diz tudo, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás. O que o Kardec diz, a maioria dos casos, porque tem as exceções em tudo, né? Porque você tem as loucuras que é congênitas, mas aqui ele já vai, a gente vai ver que, vocês vão já ver uma palavrinha que o Kardec vai usar. Quem procurar na Revista Espírita ou qualquer obra de Kardec não vai encontrar, por exemplo, a palavra depressão. Ele não tratou. Vocês vão já ver como ele fala, só que com outro nome, que hoje significa outra coisa, mas ele vai já falar. Mas essas loucuras ele chamava também de monomania, que é a pessoa que tem uma fixação em uma determinada ação. Então, ele é aquela pessoa que só quer fazer uma única coisa, vai se tornando uma loucura. Então ele coloca que muitas dessas causas a origem produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Para que a gente possa suportar, a gente tem que entender onde a gente está. Quem melhor explica onde a gente está é Agostinho, no Evangelho, numa comunicação recebida em 62. Agostinho mostra, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, ele fala dos mundos de provas e expiação, do planeta Terra. Olha a definição de mundo de provas e expiações. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos
como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Está no Evangelho. Quem nasce na Terra, no planeta Terra? Espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, todos nós que estamos aqui, óbvio que tem ali um 0,01% de espírito missionário. São os espíritos superiores que encarnam para fazer o mundo avançar. Eu tenho muita fé que tenha 0,01% encarnado aqui. Então, todo mundo seja 0,01%. Supondo que não seja, eu não quero apontar quem é espírito superior ou não, porque o espírito superior não pode, né, assim, apontar nem dizer que é. Talvez nós sejamos os rebeldes à lei de Deus. Porque Agostinho mostra isso. Quem reencarna na Terra? Espírito rebelde à lei de Deus. Se você tem um filho muito inteligente, muito sabido, saiba, ele é rebelde à lei de Deus. Ensine a ele sobre Deus. Não se confie só na inteligência. Ah, você também tem um amigo que é muito santo, que vive rezando, que é uma pessoa do bem. Também é rebelde à lei de Deus. Reze para que ele permaneça, porque ele pode mudar. Porque ele ainda não adquiriu a virtude. Isso é muito comum. Às vezes na infância a criança era tão, estava tão espiritualizada, depois vai deixando. Por quê? Porque a virtude ainda não está estabelecida. Não está fixado. Então, não nos esqueçamos disso. A Jane, rebelde à lei de Deus. Por isso que ela está passando ali no meio. Tchau. Só reencarna espírito rebelde à lei de Deus. Todos nós. Eu estou na frente? Tá. Tudo bem. Então, esses espíritos rebeldes à lei de Deus, tem aí de lutar ao mesmo tempo. Olha contra o que temos que lutar quando estamos encarnados. Temos que lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Então, na Terra, duas coisas existem em abundância: a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Por isso que tem seca, por isso que tem terremoto, por isso que tem catástrofes naturais. E não é o homem quem produz, é a natureza em si. Com que objetivo? Também explica Agostinho. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e a da inteligência. É no contato com homens perversos que o nosso coração desenvolve qualidades. Como? Vocês podem estar perguntando. Porque se eu tenho um contato com um homem perverso, com uma sociedade perversa, como a nossa, só tem duas saídas. Ou eu me junto a essa sociedade e me torno um igual, ou então eu tento fazer a diferença e transformar a mim mesmo. Aí a gente tem que fazer a escolha. A quem a gente quer servir? A Deus ou a Mamon? Então, a gente faz é nesse contraste que a gente desenvolve as qualidades do coração. E a inclemência da natureza faz com que a gente desenvolva a inteligência. É porque tem longos períodos de seca que a gente aprendeu a dessalinar a água, a construir açude, a fazer reservas de água. É por conta do frio, do calor, que a gente aprendeu a construir moradias melhores, a climatizar os ambientes. A inclemência da natureza tem como função desenvolver a nossa inteligência. Mas não nos esqueçamos que no planeta Terra só reencarna espíritos, em sua grande maioria, rebeldes à lei de Deus, e que temos o tempo inteiro contato com homens perversos. Todos nós temos coisas a serem trabalhadas, a serem vencidas. Não nos enganemos. Não pensemos que a gente está encarnado a passeio, que a gente está, sabe assim, não, eu vim só para curtir a terra. Não. Nós estamos aqui para fazer um trabalho de transformação moral. E não nos assustemos com quem nós convivemos, porque todos estamos nessa linha. Por isso que Jesus diz: homens de pouca fé, raça incrédula e depravada. Aí a gente entende as palavras, porque somos rebeldes à lei de Deus. Vamos continuar aqui. Pode passar.
Voltando para o texto do Evangelho, suicídio é loucura, diz Kardec. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, né, Márcia? Eu falei de alegria hoje à tarde, na nossa reunião, né? Ó, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. A gente tem que ter muito cuidado para a nossa razão não ser abalada. Kardec fica o tempo inteiro nos alertando isso. Por quê? Com a razão eu escolho como agir. Se ela ficar abalada, eu vou fazer mais escolhas erradas. Por isso que é necessário manter o equilíbrio. A gente não pode nunca perder o equilíbrio, nunca perder a calma. Toda pessoa que chega aqui no CEAL para o tratamento espiritual, se ela chegar muito desequilibrada, a primeira coisa que ela vai ouvir é: tenha calma. É o primeiro passo. Antes disso, não dá para fazer nada. A razão tem que voltar para o prumo. Se a gente perder a razão, a gente vai fazer as piores bobagens. Então, a gente não pode deixar a razão ser abalada. E a razão vai nos mostrar o quê? Que todos passamos por problemas, todos passamos por reveses, por decepções. Nós não podemos achar que só nós sofremos, que é só conosco que as coisas acontecem. Não! Todos que estão aqui enfrentam problemas, tem problema na família, tem problema no trabalho, tem problema nas relações. Nós não somos assim agraciados com desgraça. Não. Todos temos dificuldades. Quando você compreende de fato o Espiritismo, você não enlouquece, como ele diz ali, ó, recebe com indiferença, mesmo com alegria. Alegria. Hoje à tarde a gente estava discutindo, eu estava dizendo assim, ó, diante da morte, o espírita sincero, aquele que assumiu mesmo a ética espírita e vivencia de fato no cantinho do coração, escondido ali, onde ninguém possa saber. Quando ele viu que uma pessoa morreu, ele fica feliz. Recebe com alegria. Por quê? Porque aquela pessoa agora está livre e vive a verdadeira vida, desde que não seja pelo caminho do suicídio. Porque aí é outra questão. Nem deve desejar a morte, nem sua, nem de ninguém. Mas, quando um ente querido seu está passando por uma doença grave e agora desencarna, graças ao bom Deus que aliviou o sofrimento. Agora, os sofrimentos físicos já não existem. É natural que a gente vai perder pessoas nessa existência. É natural que a gente vai morrer. Todos vamos morrer. Nós não devemos encarar essa situação com tristeza nem desespero. A gente tem que encarar com resignação, que é a palavra lá do começo. Compreender que essa é uma situação que todos vamos viver. Não adianta nós, espíritas, olhamos para a pessoa que está sofrendo e dizendo assim, olha, a vida continua. Você vai receber o amparo, ele vai sempre lhe visitar. E quando for a nossa vez de perder um ente querido, a gente diz, não quero que a vida continue, não, quero que ela fique aqui. Isso é jogar fora o Espiritismo, é trair o Espiritismo. Por ação. É dizer uma coisa e não viver. Por isso que ele diz, ó, encara com indiferença as dificuldades e até com certa alegria. Por quê? Porque estamos podendo ser provados, sairmos melhor. Se alguém nos ofende, em vez de eu ficar com raiva daquela pessoa, isso eu falo desde que não haja injustiça. Porque se entra no caminho da injustiça, aí o que é que eu tenho que fazer? Resolver no plano da justiça. É óbvio que eu não posso aceitar que alguém cometa um crime e diga que o crime é meu. E eu eu tenho que perdoar, eu aceito. Não, isso aí seria fazer o mal se propagar. Agora, se uma pessoa só não tem apreço por mim,
e diz assim, mas Cícero, tu é feio. Óbvio que ela nunca foi no oftalmologista, mas tudo bem. Tirando isso, eu tenho que aceitar, porque é um direito dela. Seja qualquer opinião. Do ponto de vista, eu não gosto do jeito que ele fala. Ah, mas fulano só quer, né? Só quer ser besta. É um direito da pessoa. Ela tem direito de pensar assim. E aí serve de teste para saber se eu vou querer que todos me adorem. Ah, não, todo mundo tem que gostar de mim. Já viu como a gente fica perturbado? Como alguém diz assim, ó, fulano estava falando mal de ti. Vocês já perceberam como a gente perde a nossa paz? Quem está falando mal, propagando mal, é a pessoa. Se eu não estou falando mal, sigo minha vida. Mas eu quero saber o que é que estava falando. Era mal, é verdade? Se for verdade, corrija-se. Se não for, para quê? Mas a gente tem o espírito abalado. A gente fica emocionalmente perturbado, porque a gente não admite que alguém não goste de nós. A gente não admite que alguém possa falar mal, possa criticar. Porque nós somos espírito puro, né? Melhor que Jesus, porque Jesus foi alvo de crítica, Jesus fizeram o que fizeram, mas conosco não pode. Então essa é uma compreensão equivocada. Então ele diz aí que o Espiritismo vai dar essa força para a gente modificar o modo como a gente encara os problemas. Felipe? Mas só que aqui a gente vai começar a perceber que nem sempre as nossas dificuldades nascem das tragédias. Essa pergunta, 943 do Livro dos Espíritos, ela é muito importante. Olhem bem a pergunta que eu quis grifar. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Desgosto da vida sem motivos plausíveis. Porque quando tem motivos plausíveis, tudo bem, a gente consegue entender. O problema é de onde é que vem essas tristezas que tomam conta de nós quando nós não temos o porquê de ser invadido por essas tristezas. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. A ociosidade, gente, não ter o que fazer, pode gerar essas profundas tristezas. Cuidado, que não ter o que fazer não é só assim, ah, não, mas eu estou sempre fazendo alguma coisa ali. Mas o que é que você está fazendo? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que gosta de jogar palavras cruzadas. Passa o dia inteiro jogando palavras cruzadas. Tem problema nisso? Nenhum. O problema é quando eu tiver com uma dificuldade. Vier uma questão moral. O que é que eu vou fazer? Ficar procurando palavra cruzada? O que é que vai me fortalecer? São as preces. É uma leitura mais agradável, uma leitura construtiva, que na hora de um problema eu possa ter bagagem para ter de onde tirar. Mas aí eu passei o dia todinho na internet, olhando a vida dos famosos, que a gente vai no Instagram, sabe, o pessoal andando com cachorro, né, Raíssa, como é que ele anda, o que é que faz ali, eu passo o dia todinho. Aí na hora que eu tenho um problema, que vem uma angústia, o que é que eu faço? A quem eu me socorro? Então a gente tem que ter cuidado com a ociosidade. Não fazer nada de útil. Falta de fé. Lembramos lá dos espíritos rebeldes à lei de Deus, lá do início, e não raro da saciedade. Esse da saciedade é uma coisa assim que eu lido com jovens, e é uma geração que tem tudo. Essa geração atual tem tudo que a gente puder imaginar. Meu Deus, eu lembro quando eu era menino, na idade deles, só tinha um shopping na cidade. Para você ir para o shopping, você fazia uma viagem, tinha que pegar um ônibus, atravessar a cidade inteira para ir no shopping. Hoje em dia eles abrem a porta, pula dentro do shopping. Eles têm acesso a cinema. Meu Deus do céu, eu na fila do cinema São Luís, a gente tinha que chegar 2 horas antes para esperar uma sessão. Hoje em dia os meninos têm acesso à informação, tem uma alimentação muito boa, tem tudo, e tão insatisfeitos. E o número de suicídio entre
jovens é aumentando exponencialmente. Fruto de quê? Não raro da saciedade. Alguns pais vêm me perguntar assim: se isso quer que eu faço para ajudar o meu filho? Eu digo: dê problema. Dê problema para ele, dê dificuldade. Alguns pais vêm dizer assim: você acredita que eu achei um prato de comida embaixo da cama do menino há 15 dias? Porque a mãe fez um sanduíche, ele jogando, comeu o sanduíche, botou o prato com um pedaço do sanduíche embaixo da cama, estava 15 dias lá, porque ele não teve coragem de pegar o prato e colocar na pia. 15 dias estava lá embaixo o prato. Não consegue. E é aquilo, ó, não, a postura dos nossos jovens hoje é assim: tem uma coisa no chão, passa, volta, pergunta: não vai pegar não? Não fui eu. Agora, pior ainda, se for ele ainda diz: não fui eu. Porque ainda mente, ainda diz que não foi. E a gente tem achado isso tranquilo. Sabe quando é que a gente se assusta? Quando vem essas questões como um suicídio, como depressão. A gente se assusta e não observou antes. Tem que ficar atento, tem que dar problema, tem que dar dificuldade. Se a gente solucionar todos os problemas, cai não raro na saciedade. Continua. Voltando para o item 16, ele diz: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Eu tive que pesquisar vários textos para que a gente não saia daqui pensando que o suicida é um covarde. Porque isso não é bom a gente sair daqui com essa ideia. Porque nem é uma ideia misericordiosa, nem é uma ideia caridosa. Não é isso que a gente tem que pensar. Veja, ele vai já explicar o que é a covardia moral. Mas ele vai dizer que a incredulidade, a dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas. As ideias materialistas são os incitantes ao suicídio. Ocasiona a covardia moral. Então essa covardia moral é ocasionada pelas ideias materialistas. E hoje os nossos jovens, a nossa sociedade está cheio de ideias materialistas. É o chamado materialismo promissor. Quando você vai conversar com jovens que estão prestes a entrar, a fazer Enem, entrar já no mercado, eles perguntam, a primeira coisa que eles perguntam é: dá dinheiro? Eles querem estudar, a primeira coisa é: dá dinheiro? A gente não sabe como essa pergunta é perigosa. Por quê? Porque muita coisa que dá dinheiro é ilícito. E dá dinheiro. Se a gente cai nessa armadilha, daqui a pouco eles estão indo por outro caminho, porque o objetivo era só ter dinheiro. Então a gente tem que ficar um pouco atento com isso. Uma outra coisa, é uma sensação que as pessoas têm de que existe trabalhos indignos. É que existe trabalhos indignos. De que uma pessoa que faz faxina, por exemplo, não é tão digno quanto um médico. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Agora, alguém apresenta o seu filho dizendo isso aqui: olha, essa minha filha é uma excelente faxineira. A gente apresenta. Agora, se for médico, se for advogado, eu só fico louco com essas histórias, porque quando a gente vê esses programas de jornal, que as pessoas que mais roubam o Brasil nem é faxineiro, nem é o pedreiro, é só o pessoal que tem altos, né, as profissões mais elitizadas. Mas o que é a dissociação que a gente tem do valor do trabalho. A gente associa o valor do trabalho a quê? Ao dinheiro que ele dá. Isso é que é a importância. E o que é que a gente fala, ensina para as crianças? Aqui vocês não ensinam, tá? Eu sei disso. Mas os pais ensinam, os que eu não, porque vai ter alguém assistindo, né? Não, os pais das crianças que eu trabalho também não, tá? Alguns que eu já vi em outras encarnações.
Mas é uma associação de dizer assim, ó, o que é que tu não vai ser nada na vida? Como é que tu vai ganhar dinheiro se tu não estudar? Como é que tu vai arranjar um bom emprego se tu não estudar? Isso é um equívoco, gente. Tem pessoas que estudaram tanto e não tiveram emprego, bons empregos. Tem pessoas que não estudaram e tiveram bons empregos. Isso não é uma matemática, assim, uma lógica imediata. Não, o que a gente tem que preocupar é você está aprendendo alguma coisa que vai ser útil para você, você está melhor. Você é uma pessoa boa. Esse é o papel da educação, é modificar os hábitos, os caracteres. Que a gente veja a dificuldade que a gente tem para ler. As pessoas não leem mais, têm preguiça. Tem preguiça. Mais de 2 linhas, ninguém lê. Se você mandar alguma coisa, não tiver uma carinha, um emoji, uma fotinha, ninguém olha. Ninguém olha. Por quê? Porque nós não estamos lendo, não estamos desenvolvendo a razão. Nós estamos ficando uma sociedade absolutamente de imagem, não tem reflexão nenhuma. Nós estamos absolutamente assim, qual é a imagem? Ah, não, é muito grande, passa. A gente tem dificuldade, coloca o texto, esses textos que a gente distribui para ser lidos nas nossas reuniões, a gente às vezes percebe que a pessoa não lê. De onde é que a gente vai tirar amparo? Assistência, se eu não modifico a minha alma, se a minha alma não receber um tratamento novo, ela vai continuar dando as mesmas respostas. O desenvolvimento intelectual, ele vem primeiro do que o desenvolvimento moral. Primeiro a gente tem que adquirir conhecimento para depois escolher melhor. Porque se eu não tenho um conhecimento novo, eu não posso escolher diferente. Mas a gente se nega. Isso aqui ninguém está dizendo assim, não é uma, digamos assim, uma apologia a altos estudos filosóficos, científicos. Não, é o estudo de si mesmo, de se observar. Quais são suas posturas, o que é que eu ando fazendo. Eu sempre digo, é muito fácil até a gente perceber quais são os nossos instintos, até para quem assiste novela. E agora estou falando de novela, desde quarta-feira, né, Paula? Paula disse que eu venho falando de novela. Citando, toda novela tem a mesma coisa, tem um personagem que é mau, que faz e acontece com todo mundo, não sei o quê. No meio da novela, normalmente lá pelo capítulo 100, tem aquele momento de uma virada, onde aquele personagem que foi mau, ela é confrontada pela antagonista e essa pessoa dá uns tapas nela, faz uma revelação e tem uma briga. No outro dia todo mundo comenta e diz, mas lavou minha alma. Achei tão bom quando ela apanhava, era como se eu estivesse batendo nela. Olha o que é que tem na nossa alma ainda. Olha os sentimentos que nos atraem. Olha o faro que a gente tem por desgraça. Eu sempre vejo, gente, quando tem um acidente no trânsito, forma-se um engarrafamento do lado, porque todo mundo quer ver o que é. A gente gosta da desgraça, a gente gosta do sofrimento por um sentimento indigno, que é dizer, graças a Deus que não é comigo. Nenhuma prece a gente faz. Isso tudo vai alimentando a nossa alma. Continuando, ele vai explicar agora o que é a covardia moral e o materialismo, hein? Quando os homens da ciência, apoiados na autoridade de seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta senão se matarem? É óbvio. Se todo mundo está dizendo que não tem nada, que eu sou só um corpo, se eu estou sofrendo e não tem nada depois, não é mais óbvio se matar? Continua Kardec. Que eles poderiam dizer para desviá-lo dessa consequência? Que compensação lhes podem dar? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. O materialismo diz, olha, você não tem espírito, não tem Deus, não tem nada. Para que sofrer? O materialismo, ele incita ao suicídio. Eu sempre digo, todos os bons materialistas filosóficos, todos se suicidaram. Porque, ora, se não tem nada, para que eu vou sofrer? Se eles acreditam realmente nisso, para quê? Continua.
Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Então, se não tem nada e eu estou sofrendo, para que eu ficar esperando esse sofrimento? Vou à saída heróica. O Kardec, nesse texto, ele vai justamente mostrar que o materialismo nos leva a essa covardia moral. O materialismo fica sempre dizendo, aproveite a vida, aproveite. Veja como a gente está agora numa época, antigamente as pessoas admiravam e respeitavam as pessoas mais velhas. Agora eu olhei ali para o Audálio, né? Assim, as pessoas mais... O cabelo branco, era uma honra. É tanto que existia uma parte reservada para as pessoas mais velhas, chamado Senado. Os gregos criaram isso, porque Senado vem de sênior, de idoso, que era onde estava a sabedoria. Hoje em dia ninguém quer envelhecer. Ninguém, é um desespero. Por quê? Porque a gente fica lutando contra o inevitável. Porque hoje em dia, bom mesmo é ser jovem. Bom mesmo, sabe assim? Tá igual as pessoas, porque a mídia, ela vende que a juventude é a melhor coisa do mundo. Então, todo mundo quer parecer jovem, enquanto envelhecer é sabedoria. A gente precisa aprender que tudo tem seu tempo. E em tudo há beleza. Em tudo há sabedoria. Tem exceções, tem jovens que são já sábios desde pequeno e tem idosos que não tem nada na cabeça. Mas a vida é para nos ensinar, se eu estiver disposto a aprender. Mas o materialismo diz o contrário, né? Para que sofrer? Então as ideias materialistas, essas ideias são o principal incentivo ao suicídio. E aí ele termina dizendo isso, ó. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam, se suicidam, e que se constitui apóstolo de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Por que é que o número de suicídios está aumentando tanto? Pelo avanço das ideias materialistas. Quanto mais aumentar o materialismo, maior vai ser o número de suicídio. Estamos no planeta de provas e expiações, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem frustração. Se eu acredito que não tem nada depois, para que eu vou ficar frustrado? Eu vou pelo caminho do suicídio. Então, Kardec está dizendo aqui a causa claramente do número dos suicídios. Felipe. Aí, aqui o Kardec vai dizer, ele vai tentar entender, nesse texto aqui, Estatísticas de Suicídios, de 1862, que é a base de onde ele tirou esse texto, o suicídio e a loucura, ele vai falar as causas do suicídio. Olha que interessante. Em falta de uma estatística oficial que dê essa proporção exata dos diversos motivos do suicídio, não resta dúvida que os casos mais numerosos são determinados pelos reveses da fortuna, as decepções, os pesares de várias naturezas. Quais são as causas do suicídio? Kardec coloca essas questões financeiras, as decepções e essas dificuldades de várias naturezas. Então ele continua, nesse caso, o suicídio não é um ato de loucura, mas de desespero. É isso que a gente tem que compreender, é essa a proposta que a gente tem que compreender. O suicídio é um ato de desespero. Se a pessoa tiver esperança, ela não se suicida. Mas não tendo, ela começa a pensar nessa opção. E ele continua, o que é certo é que todos os que se suicidam só chegam a esse extremo com ou sem razão, porque não estão contentes. Então a gente tem que ficar atento. Aí aqui a gente já dialoga com essa temática atual, o modo de encarar, que é o suicida não é alguém que a gente tem que apontar como um criminoso, é alguém que está em desespero. Ele não está contente, ele está infeliz.
É isso que é esse o olhar que a gente tem que ter. O primeiro, o desespero e a infelicidade. Aí Kardec vai continuar. Perguntarão-se, por esse meio, se destrói a hipocondria, essa causa de tantos suicídios não motivados, desse inseparável desgosto da vida que nada parece justificar. Essa causa é eminentemente fisiológica, ao passo que as outras são morais. Aqui vocês vão começar a descobrir essa palavra. No século XIX não tinha depressão. O depressivo de hoje, no século XIX, era chamado de hipocondríaco. Que hoje hipocondríaco é quem tem mania de doença, de remédios, né? Eu não conheço ninguém assim, que gosta de remédios, assim, essas coisas. Mas, antes era chamado de hipocondríaco. Por quê? Porque você tem uma região aqui do corpo que é hipocôndrios. E era como se a doença se instalasse aqui. E a depressão, olha como as coisas mudam. Eram apenas, só quem era hipocondríaco eram os homens. Era só os homens. As mulheres eram histéricas, porque tem a ver com o útero. Então a histeria era das mulheres, porque era no útero que a doença se localizava, e nos homens eram hipocondríacos. Agora é TPM? Então, o hipocondríaco, quando vocês lerem, é o depressivo. E olha como Kardec é moderno, dentro do possível do século XIX, quando ele diz assim, há uma causa que é eminentemente fisiológica. O depressivo tem um elemento material, orgânico. Sim, ponto. Ele não está discutindo isso. Só que ele diz que associado a essa questão, inseparável um desgosto da vida que nada parece justificar. Então você tem dois elementos. Você pode ter aquela pessoa que está entristecido, porque lhe falta determinadas substâncias químicas que, através de medicação, podem ser controladas, mas o desgosto da vida não vai ser controlado pelo remédio. Você ameniza, mas esse desgosto não vem, não tem ainda um comprimido, né, para a tristeza da Andressa, né, não tem, Andressa, né, que possa lhe dar felicidade. Não tem. Todos os anos o pessoal inventa alguma coisa nova, coloca-se... eu falei, para a tristeza da Andressa, parece que ela toma direto, né, porque ela trabalha com distribuição de remédios, é isso. Meu Deus do céu, agora deixei a Andressa... Desculpa, André. Ainda bem que o Juca não está aqui, eu tinha apontado para o Juca, né? Mas está só a André. Então, a gente tem há uma necessidade das indústrias farmacêuticas, das indústrias de remédio e de alguns determinados cientistas e cientistas materialistas de descobrirem um remédio que possa dar felicidade. Que você tome e fique feliz. Já se tentou vários. E já se percebeu que o remédio sozinho não resolve. Se você não associa uma terapia que faça com que a pessoa perceba a si mesmo diferente, não vai funcionar. Funciona um tempo, depois o remédio vai perdendo o efeito e aquele desgosto da vida, aquela tristeza volta. Por isso que a necessidade de associar os dois. Então ele diz assim, né? Ora, se o Espiritismo só curasse estas, já seria muito. A primeira, é bem verdade, é da alçada da ciência. Quando eu tenho uma questão orgânica, quando me faltam certos hormônios, certas substâncias químicas, é da alçada da ciência. Aí ele continua, a qual poderíamos abandoná-la dizendo... nós curamos aquilo que nos diz respeito. Então, o Espiritismo pode dizer, olha, eu curo aquilo que nos diz respeito. É o Espírito. Por que não curais vós o que é da vossa competência? Caberia à ciência cuidar da matéria. O Espírito cuidaria do Espírito. Mas aí ele acrescenta, contudo, não hesitamos em responder a questão afirmativamente. Então, o Espiritismo pode sim
falar sobre, tem algo a dizer, sim, sobre depressão. Não da parte do resolver os hormônios, essas questões químicas não é da alçada. Ele vai já explicar como pode ser feito. Continua. Lembrando que nós estamos estudando as causas dos suicídios. Ele diz, evidentemente, certas afecções orgânicas são alimentadas e mesmo provocadas pelas disposições morais. Isso aí o pessoal do magnetismo sabe bem. O desgosto da vida, o mais das vezes, é fruto da saciedade. O homem que tudo usou, não vendo nada além, está na situação do bêbado, que tendo esvaziado a garrafa e nada mais nela encontrando, a quebra. Essa metáfora achei muito boa. O bêbado bebeu a garrafa inteira, não tem mais nada naquela garrafa, o que é que ele faz? Quebra, ela não tem mais utilidade para ele. Mas aqui está dizendo, certas afecções orgânicas são alimentadas e mesmo provocadas pelas disposições morais. Então, as nossas doenças podem ser alimentadas, eu passo mais tempo doente e mesmo provocada por uma questão moral. Então, eu posso, pela minha raiva, pela minha revolta, pelo meu lamento, fazer com que uma doença se prolongue mais. Assim como se eu entrar numa espiral contrário, ou seja, se eu for mais grato, se eu entrar mais num processo de prece e oração, eu posso me curar mais rapidamente. As questões morais estão as doenças e as questões morais têm uma vinculação. Às vezes a pessoa está fisicamente doente, mas espiritualmente está tranquila. Ela tem uma vida plena. Ela consegue ser feliz, ela está bem. Por quê? Porque ela não deixou o seu espírito adoecer. O corpo está doente, fato, mas ela não se entregou à doença. Então, esse é um ponto que a gente deve refletir bastante. Não se entregar ao desânimo, à tristeza. Eu sei, quem está em casa, e vocês aqui que estejam passando por isso, eu sei que tem dor, e dor dói, né? Dor dói, né? É difícil, porque a dor está ali. Santo Agostinho diz no Solilóquio que tinha medo da dor. Ele diz, eu tenho medo da dor, porque quando eu estou com dor, não penso em outra coisa, só na dor. A dor chama a atenção. É difícil a dor estar ali, mas não estamos falando aqui, vou fazer um parênteses bem grande, não estamos falando aqui das questões para que ninguém vá ao médico, não tome os remédios, isso é outra coisa, outra alçada, estou dizendo. Mas, através da oração, da prece, as dores podem ser aliviadas. O mesmo Santo Agostinho diz que estava com um dente estragado e passava 3 dias já estava 3 dias sem falar de tanta dor que ele tinha. E aí ele juntou os amigos e disse, escreveu numa tábuazinha assim, 6 horas, orem comigo. E aí, quando se reuniram às 6 horas, ele diz nas confissões que antes dele se ajoelhar, porque eles oravam, né? Ajoelhados, o dente foi curado. Antes de se ajoelhar, e ele pergunta, se Deus é capaz de curar, através da oração, o meu dente, o que ele não é capaz de fazer com a minha alma. Então nós estamos doentes hoje, não vocês, porque eu sei que vocês são almas boas, mas perguntemos, será que nosso melhor remédio hoje não seria a prece? Será que temos orado suficientemente? Porque quando um médico diz assim, você tome esse remédio de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, a gente liga o celular, bota na madrugada para acordar, mas toma. Agora se a gente diz, vamos orar, a gente esquece, dorme, assiste outra coisa, não tem o mesmo tempo. Será que a causa das doenças não está na nossa fé, que já é pequena, mas que nós não temos alimentado com a prece, dizendo, Senhor, obrigado pela dor que eu passo. Porque se eu passo, é porque eu a mereço. Porque de alguma forma eu tenho necessidade. Mas eu te agradeço porque eu sei que eu também já tenho merecimento para superar. Eu posso.
porque Deus assim o quer. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Continuando, Felipe. Ele diz assim, passou? Os abusos e os excessos de toda sorte conduzem forçosamente ao enfraquecimento e uma perturbação das funções vitais. Daí uma porção de doença cuja fonte desconhecida, que são julgadas causativas quando são consecutivas. Daí também uma sensação de langor e de falta de coragem, uma sensação de tristeza, de desânimo que vem tomando conta da gente. Cuidado com os abusos e os excessos, a perda de tempo. Nós temos percebido que essa geração está tomada por um desânimo, não sabe bem o que quer. Tem dia que acorda e a gente... Por que eu estou acordado mesmo, hein? Há um desânimo na nossa sociedade. A gente percebe, tenta incentivar as pessoas, mas aí as pessoas já têm um peso. De novo, cuidado, porque ele já dá a dica. Olha os excessos perturbando as nossas funções vitais. A gente desaprendeu a respirar. A gente perdeu algumas alegrias tão simples, a gente tem perdido. Continua, Felipe, passei. Aí ele continua e aí ele pergunta, e o que é que falta ao hipocondríaco para combater as suas ideias melancólicas? O que é que falta para a gente para combater essas tristezas que nos tomam, esse desânimo? Um objetivo na vida, um móvel à sua atividade. Que objetivo pode ter se em nada crê? Como a gente vai poder se motivar e vencer essas dificuldades se a gente não tem um objetivo? E o objetivo único não é só o Kardec quem diz isso. Veja que Sócrates, tem uma frase de Sócrates que é difícil de ouvir, quando ele diz: uma vida não é examinada, não é digna de ser vivida. Isso se chama suicídio moral. A gente está lá, vivendo, mas por quê mesmo? A gente precisa crer. Nós precisamos acreditar que nós podemos ser felizes. E a felicidade se inicia com a nossa capacidade, por exemplo, de auxiliar. Se eu não me proponho a auxiliar, eu não me predisponho a doar, eu nada receberei. A doutrina cristã nos ensina isso. Tem essa reciprocidade. Você quer ser melhor? Quer receber algo melhor? Faça. Só que a gente aprendeu isso e acha que eu vou fazer algo para a Jane vai me devolver algo. Não é a Jane quem vai me devolver algo, é Deus. Quando? No momento certo. Só Deus sabe. Só Deus conhece o que tem no interior das nossas almas. Ele sabe quem nós somos. Não adianta disfarçar. A gente pode ser hipócritas uns para os outros, mas Deus sabe o móvel das nossas intenções. E Ele sabe se a gente está fazendo alguma coisa esperando algo. Porque a gente quer aquele momento que as coisas vão retornar. Façamos para Deus. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Para a maioria de nós, a gente só vê o resultado das nossas ações quando morre. Aí a gente vê que todo o bem que a gente fez, se é que fizemos, tem muita utilidade no mundo dos espíritos. Mas na terra, difícil. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele falando dele, ensina um caminho de paz. Não é na terra. Aí, Felipe, o último ponto, ele vai dizer, o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivos. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos das situações desgraçadas em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus
que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Aqui é um ponto fundamental que só o Espiritismo apresenta. São os suicidas que voltam para nos mostrar as condições deles. O Kardec estudou em toda a sua obra a condição dos suicidas. Toda a sua obra. E uma coisa ele deixa bem claro, é que só tem uma coisa que é comum a todos os suicidas: a decepção. Por quê? Porque todos que se suicidam não conseguem obter aquilo que eles desejaram, que era parar de sofrer. A tristeza não passa, a dor não passa e a decepção vem. Então, os suicidas voltam para contar. E isso tem um impacto sobre nós muito grande. E essa é a principal forma do Espiritismo ajudar. É mostrando essa realidade. A realidade dos espíritas, dos suicidas. Só que aí você vai pensar assim, poxa vida, mas e agora? Meu filho se suicidou, meu irmão, minha mãe, meu amigo, estão num sofrimento eterno? Não. Porque Deus é misericordioso e não quer que nenhum dos seus filhos sofram. Estão num sofrimento temporário, mas que poderá sair e nós poderemos contribuir. Felipe, por isso que eu quero terminar essa nossa reunião, já nos preparando para a prece final. O passe hoje será o chamado passe coletivo, né? Com a prece para os suicidas. Vamos pensar, veja o que Kardec nos ensina a orar com os suicidas. Veja como é que ele ensina. Por favor. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que é infinita a tua misericórdia. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que Deus é misericordioso. A primeira coisa é a misericórdia. Deus é misericordioso. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de fulano. Não nos esqueçamos de, quando fizer a prece, dizer o nome da pessoa, para que a prece chegue na pessoa. É necessário dizer o nome. Não tenhamos medos dos suicidas. Não nos imaginemos longe em um local isolado. Não. Você faz a prece para ele, pensando nele, dirigido a ele, dizendo: que possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Então a gente sabe, a gente não pode se enganar e dizer, não, foi um suicida, não tem nada. Não, tem sofrimento. Tem, mas as nossas preces podem ajudar e vão ajudar. Então a gente diz o nome e envolve, isso aqui se chama, nesse processo, de envolvimento, ó, que as nossas preces abrandem os sofrimentos. Então a gente vai envolvendo o espírito nessa situação. Continua. Bons espíritos, que tendes missão de assistir os desgraçados, tomai-os sob vossa proteção. Então, todos os bons espíritos têm missão de nos assistir. E aí a gente pede aos bons espíritos que ajudem aquela pessoa que se suicidou. Sempre lembrando da pessoa, do rosto. Se eu não souber quem é, porque a gente recebe muitas notícias de suicidas, a gente não sabe quem é. Você faz uma prece geral. Depois ele diz que a vossa assistência inspirar-lhes o pesar da falta que cometeu. Porque precisa se arrepender. Precisa que ele lamente o que fez. Que a vossa assistência lhes dê força para suportar com mais resignação as novas provas que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. Então a gente pede que os espíritos envolvam aquela pessoa que se suicidou, para que afaste os maus, porque tem os maus próximos, e para que ele não prolongue mais os sofrimentos.
Isso é uma prece direcionada aos suicidas, não é culpando. Não é culpando, é envolvendo em esperança. É dizendo, olha, você pode sair dessa situação. É assim que a gente faz. E aí ele finaliza a prece no último parágrafo dizendo, diretamente para aquela pessoa. Olha como Kardec ensina a fazer prece. Não é fazer prece com medo. Ah, não, estou com medo de fazer a prece, vamos ficar aqui em casa. Essa é a ideia comum que a gente tem. E ele diz, ó, a ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança do melhor por vir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechados aos corações endurecidos. Essa é uma prece para os suicidas, mas é para todos nós. Porque confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos, só se conserva fechados de corações endurecidos. Nós precisamos quebrar esse coração endurecido que nós carregamos. A dor alheia precisa quebrar o nosso coração. Porque se não tiver empatia, não funciona a vida. A gente precisa amar o próximo. Mas para amar o próximo, eu tenho que perceber que ele é meu igual. Porque se eu não notar nele um igual, ele pode sofrer, porque eu acho que ele merece. A gente precisa desenvolver a empatia. A gente precisa desenvolver o calor humano. A gente não deve ficar apenas preocupado em fazer a prece depois que a pessoa se suicida. Não, a gente tem que ficar atento. Abrace uma pessoa que você acha que está sofrendo. Pergunte se pode fazer alguma coisa. Mas não esqueça o condicionante. Posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes a gente está no ônibus, tem uma pessoa chorando do lado, num ônibus, e a gente não pergunta assim, posso te ajudar? Posso fazer? Gente, isso é normal, para a gente virou a normalidade. O outro sofrer e eu me importar, parece, eu tenho medo de incomodar. Que a gente possa olhar aquele que sofre, que está em desespero. Quando aquela pessoa está desanimada, que a gente percebe que é uma pessoa que não tem ânimo, que a gente seja aquela pessoa que aperta a mão. Eu tenho dito sempre, já tem 9 bilhões de pessoas encarnadas para julgar. Sejamos aquele que estende a mão. Para julgar já tem muita gente. E a gente já olha julgando. Então que a gente possa perceber, primeiro, há motivos para ser feliz. Todo mundo que está aqui, lembre das vidas. Lembre dos sofrimentos que já passaram. Você não superou? Não está aqui. Você consegue. Se você ainda não superou, pense se você não tem uma dificuldade que já superou. Se você já superou essa que está passando agora, você também vai superar. Vai passar. Agora aprenda. Que a gente possa aprender com as coisas. Não nos esqueçamos, nós somos todos filhos de Deus. Todos. E precisamos compreender isso, porque somos irmãos. Não vamos deixar o número de suicídio só aumentar e a gente ter que fazer todo ano essas campanhas. Que um dia a gente possa estar encarnado na Terra e nem lembrar o que é um setembro amarelo. A gente vai olhar nessas fotos e vai dizer, por que eles foram todos com a mesma cor naquele dia? Porque a gente vai substituir essa data, um mês, pela uma atenção sempre. Para estar sempre olhando uns pelos outros, estar sempre ali atento, cuidando, porque todo mundo precisa ser cuidado, todo mundo sofre, todos os encarnados sofrem, todos os encarnados choram, tem dor, o que a gente precisa é de alguém que aperte a nossa mão. É disso que a gente tem que se segurar, prece por nós, para que a gente se fortaleça e está preparado, não precisa fazer cursos, não precisa fazer uma faculdade, não, é só não julgar, é só ser um ombro amigo. Vamos fazer agora a nossa prece, que será a prece do tratamento espiritual, o pessoal de casa já está acompanhando, aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam, a gente vai fazer uma vibração especial pelos suicidas, ok? Wagner?
Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos que permita que os nossos anjos da guarda nos envolvam nesse instante. Que possamos sentir a presença destes seres que nos amam e que velam por nós. Nesse momento, percebemos ao nosso lado a figura de Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos Te sentir, Jesus. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós, Jesus. Inspira-nos a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal. Inspira-nos, Jesus, a coragem para tomarmos novas e melhores decisões, Jesus. Inspira-nos a resignação para aceitarmos sem lamentar as provas que passamos e a paciência, porque tudo há de passar no Teu tempo, no tempo do Pai. Ó Jesus, derrama o Teu bálsamo bendito sobre cada um de nós que aqui estamos, curando-nos, Jesus, da paralisia moral que nos impede de tomar novas e melhores decisões. Curando-nos, Jesus, da cegueira moral que nos impede de perceber o amor e a bondade de Deus. Aqui estamos como doentes da alma. Cura-nos, Jesus, com Teu amor. Cura-nos das dores físicas que passamos, das doenças que carregamos. Cura-nos, Jesus, se for da vontade de Deus, mas que não percamos os frutos da prova e que de tudo, Jesus, possamos tirar uma lição. Nós pedimos que Tu possas visitar nesse instante a todos os doentes, a todos que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que padecem de dores, que estão abandonados. Ó Jesus, visita-os nesse momento. Derrama o Teu bálsamo sobre cada um, curando-os, se for da vontade de Deus, aliviando-os das dores que passam, se for da vontade de Deus, mas aquece-lhes a alma, ó Jesus. Nós pedimos por aqueles que nos pedem prece, que padecem de dores, que precisam de alívio. Auxilia-os, Jesus, que a misericórdia divina possa nesse instante aliviá-los. Pedimos pelos deprimidos, pelos entristecidos, pelos doentes da alma. E nesta noite, Jesus, não poderia ser diferente. Pedimos pelos suicidas. Ó Jesus, envolve aquele que nesse instante está com ideias suicidas. Inspira-lhes a esperança, que eles possam ouvir os anjos, que tenham coragem para suportar as provas que passam, que tenham o apoio de alguém que será inspirado por Ti nesse instante, Jesus. Pedimos por aqueles que se suicidaram, que os bons espíritos os envolvam, que o arrependimento lhes surja na alma e que a paz possa começar a surgir em seu horizonte
para que façam novas escolhas. Abençoa as famílias, Jesus. Que os nossos lares sejam um espaço de diálogo, de compreensão. Abençoa a família de cada um de nós que aqui se encontra. Abençoa a este grupo, a este bairro, a esta cidade, ao nosso país, ao nosso planeta. E através de Ti, Jesus, mais uma vez nos unimos e voltamos nosso olhar a Deus e dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa, Pai, as nossas faltas. Tende compaixão de nós, tende misericórdia. Ampara-nos, Pai, protege-nos, livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, tenhamos uma semana maravilhosa. Mas hoje, ninguém pode sair daqui se a gente não dá um abraço uns nos outros, porque a gente precisa desse apoio, que a gente possa sair daqui feliz e levar o papelzinho, o bombonzinho, entregar a alguém. Vamos devolver os abraços que a Neuma deu em todo mundo. Abracemos-nos, boa semana, paz e bem.